Aleluias. Glória seja dada ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Neste segundo dia de campanha que começamos ontem, eu quero ler com os irmãos um texto base para este subtema que diz assim: no momento do caos, onde Deus está? Porque há muitos questionamentos, há muitas perguntas. Será que Deus não está fazendo nada? Será que Deus não me vê? Onde Deus está nesse momento? E até chegam a perguntar, não sei se perguntaram para vocês já, mas para mim já perguntaram. Não agora, mas muitas questões que acontecem, muitas coisas que acontecem, perguntam assim: onde está seu Deus? Tinha um cântico, e eu vou dizer para os irmãos que são um pouco mais de experiência, vocês vão lembrar. Eu era desde pequenininho, assim, bom, pequenininho eu sou, né? Mas eu era desde pequenininho, assim. Tinha um texto que cantava, era até um forrozinho. Onde está seu Deus? Aonde está seu Deus? Aonde está seu Deus? Onde está seu Deus? Aí respondia: meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Não deixa de ser verdade isso, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos que eu conheço esse cântico há no mínimo 45 anos. Eu tenho 51, então desde que eu comecei a entender, né? Hoje não, criança já há 2 anos já entende tudo, irmão. Entende tudo, pode falar que entende tudo. Então assim, eu falei, e até hoje a gente fala: onde está o Deus desse mundo? Mas aonde está o seu Deus? Nós vamos ver algumas coisas e alguns tópicos que são importantes. Texto base em Marcos capítulo 4, verso 38. E esse texto é um texto interessante. No momento como o que eles estavam passando, o que estava acontecendo e onde o mestre estava e o que o mestre estava fazendo. Pode sentar, pode ficar sentado. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Vocês conhecem esse texto, vocês conhecem essa passagem de Jesus Cristo saindo de um dia exaustivo de pregação, de andar, de falar, de mostrar, e ele pegou o barco junto com os seus discípulos e ia para o outro lado. Mas no meio do caminho, no meio do percurso, vocês sabem dessa história, começou uma grande tempestade. E olha que assim, hein, os discípulos que ali estavam eram pescadores, conhecedores do mar, sabiam o que estavam passando, mas a tempestade, eu acho que era tão grande naquele momento, e eles viram que Jesus Cristo já tinha feito vários sinais, já tinha feito falado algumas coisas referente ao reino, e aí um deles, né, onde está Jesus? Jesus estava com eles, mas estava dormindo. Ei, calma aí, irmão. Não vai já pensando que Deus está dormindo enquanto a gente está nessa tempestade toda aí que não. Não, mas o homem, Jesus, naquele momento estava dormindo, porque ele estava cansado, a natureza humana estava cansado, ele se fez homem perante nós, para passar pelas mesmas condições, e naquele momento ele estava dormindo. E quem consegue dormir perante uma tempestade? E num barco, a onda jogando para... E pá! Quem consegue? Sabe quem consegue?
somente é aquele que tem a certeza de que tudo está no controle de Deus. Somente é aquele que tem a certeza de que tudo está no controle de Deus. Por isso que Jesus estava dormindo, cansado, e estava tudo. E ali no verso 39, só para terminar essa história, ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aí ele vira para os discípulos e faz duas perguntas. Por que sois tão tímidos ou temorosos? Ainda não tendes fé? E aí a mesma pergunta vai acontecendo dentro deste tema, daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos vivenciando, mas entendam, e quero que vocês entendam aquilo que está proposto a ser falado e ser colocado, de que nós precisamos fazer a nossa parte, porque a parte de Deus Ele sempre faz. Não há dúvidas de que as tempestades da vida são violentas, imprevisíveis e muitas vezes fogem do nosso controle. Assim, o que se requer de cada um de nós, entre outros, é o comportamento espiritual ou prudente na hora em que formos assaltados por ele, ou na hora em que fomos contestados por estes problemas, na hora em que passamos por essas aflições, na hora em que passamos por essas tempestades, nós devemos ter um comportamento, aí sim, nós precisamos ter um comportamento diferente do mundo. Diferente porque nós sabemos e cremos e temos a certeza de que Deus está no controle de todas as situações. Mas muitas vezes isso não acontece. Não acontece, e é fato que não acontece. Bate o desespero, muitas vezes bate o desespero, muitas vezes bate a ansiedade, muitas vezes bate o cansaço, o desânimo, a vontade de largar tudo. Isso acontece porque natureza humana, mas a natureza humana sem o conhecimento íntegro de que quando estamos com Deus, as coisas estão bem. Uma pergunta que é muito clara: o que Deus faz ou onde Ele está no momento do caos? A palavra de Deus nos fala muito nos Salmos, nos fala em Isaías, nos fala em Reis, nos fala muito sobre algumas particularidades daquilo que se apresenta à parte de Deus, e que muita gente acha que Deus, Ele dorme. Não, Deus não dorme, querido, Deus não dorme. Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus não dorme, Deus não é que nem nós. A natureza dele é espiritual e nós não podemos em palavras mensurar, em palavras explicar. Por quê? Porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Existe uma ciência chamada a parte da teologia para que possa explicar os acontecimentos de Deus, mas a essência de Deus, ninguém explica Deus. Marcos escreveu que depois de ensinar as multidões, Jesus Cristo decidiu ir a outra parte, a outra banda, e ali eles viram que nessa embarcação eles estavam com problemas, e nós vimos esse texto, mas o que eu quero falar para você, que o Mestre se importa para que nós não pereçamos. O Mestre se importa para que nós não pereçamos. Mas a pergunta principal que nós colocamos é: onde Deus está? Alguns vão responder: Deus está na sua glória. Deus nunca saiu do local onde Ele sempre esteve. Mas vamos passear um pouco pela Bíblia, vamos desfrutar um pouco do nosso texto da Bíblia. Olha o que diz Salmos
47, verso 8. Salmos 47, verso 8. Olha que gostoso que nós possamos ver isso. Depois você pode colocar Isaías 40, 21 e 22. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então onde Deus está neste exato momento? Assentado no trono, reinando entre as nações. Pode vir tempestade, pode vir temporal, pode vir pandemia, pode se levantar o inferno. Deus reina entre as nações e Ele está assentado no seu trono de santidade. Isaías 40. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo, ou não te atentaste para os fundamentos da terra? 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Vai anotando aí, porque se alguém perguntar para você onde está seu Deus, além de Ele estar contigo, você pode mostrar biblicamente onde Ele sempre esteve. Isaías 37, 16. Olha que coisa maravilhosa. Eu fui pesquisando, aí presbíteros, diáconos, a gente vai colocando um monte de outros versos que tem ali, que a gente fala, olha, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Onde Ele está? Habitando entre os querubins. Tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Ei, Deus não habita junto aqui assim, normal não, Deus habita entre os querubins e Ele está junto conosco, a sua glória, a sua Shekinah, a sua presença está neste local. Agora teve um rapazinho, mais forte, valoroso, segundo o coração de Deus, pronto, aí vocês já sabem de quem eu estou falando. Davi, no seu Salmo 113, no seu verso 4 em diante, olha o que ele vai colocar. Olha que maravilha. Olha que glória. Salmos 113, versos 4 a 6. Olha que glória. Olha que majestade é essa. Olha isso, que maravilha. Salmos 113, 4 a 6. Olha aí. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Onde Deus está? Ele habita nas alturas acima de tudo, que se curva, irmãos, que se curva para ver os céus e a terra. E terminando, olha que gostoso, Salmo 99, verso 1. Salmo 99, verso 1. Diz assim: o Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado, assentado junto com os querubins. Comova-se a terra. Alguém tem dúvida onde Deus está? Mas eu não vejo Deus. Você não precisa ver Deus. Eu não preciso ver Deus. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos saber e conhecer que Deus está no controle de todas as coisas e de todas as situações.
Existe um ditado, uma condição que as pessoas falam, não está escrito isso na Bíblia, não cai uma folha da árvore se Deus assim não quiser. Não, não, não. Isso está escrito nas páginas do Alcorão, está escrito exatamente desse jeito. Mas a gente acaba falando, e realmente, assim, nessa questão, não cai, não faz nada se Deus assim não permitir. Mas não está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore se Deus... Não está escrito assim. Mas nada acontece sem que Deus saiba. Agora, uma coisa está escrito na Bíblia: Deus sabe quantas estrelas tem no céu e quantos grãos de areia existe na terra. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Isso está escrito e Deus sabe. Agora, o mestre não se importa que nós pereçamos. Nós lemos que os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, você não está importando aí não que nós vamos morrer? Inclusive o Senhor, inclusive você? Aí ele vira para os discípulos, depois no verso 40 e fala: olha, por que vocês estão tão temerosos, tímidos? Ainda não tendes fé? Fala para mim. Todo esse tempo, quantas pessoas ficaram com medo e estão com medo desta pandemia, né? Fala a verdade. Bom, medo não. Medo não. Talvez receio por não saber como ela agirá no meu corpo. Medo não. Porque se tiver que passar, vai passar. Se tiver que ter, vai ter. Por quê? Porque Deus é que está no controle, irmão. Deus é que está no controle de tudo. Você, não somos melhores do que aqueles que já tiveram. Não. Nada disso. Deus está no controle de tudo. Para cada um existe uma experiência diferente. E nessa experiência deles, nós também pegamos experiências. Mas fala a verdade, no meio de uma tempestade como essa, dá um medinho, não dá não, Alberto? Lembra, hein, Diácono Alberto? Dá um pouco, né? Dá um medinho, não dá? Fala a verdade, irmão Cláudio. O irmão que está ali no metrô, ali, vê aquela multidão. Até fica meio de máscara e ainda abaixa a cabeça, assim, só fica com, né? Rapaz, mas Deus está no controle, sempre esteve, graças a Deus que Ele está no controle, e Ele se importa com cada um de nós. Mas tem um hino que nós cantamos, que o Ministério de Louvor canta e adora ao Senhor, e seria importante todos vocês participarem, para entender um pouco mais de como ter um ano melhor, de como ter um recomeço melhor. É importante que vocês participem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aí a gente ainda canta: se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. E se eu não for curado? Ele deixou de ser Deus? Não, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo o Senhor. Mas para que nós possamos cantar isso com a glória e adoração devida, nós precisamos entender que Ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Onde Deus está? Você já sabe. Se alguém te questionar, tem vários versos aí. Tem vários. Então onde Deus está? E aí eu canto para você de novo. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O seu está no seu coração? O seu está no céu? Então dê uma salva de palmas a Ele. Uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Só que existem momentos na nossa vida, querido, que parece que Deus está que nem Jesus, dormindo.
Nossa, pastor. Tem uns hinos que cantam aí que eu não vou lembrar agora. Há momentos que parece que Deus se cala, né? Segundo as Escrituras Sagradas, houve um período de 450 anos entre o Velho e o Novo Testamento, que Deus simplesmente está ouvindo o barulho do ar-condicionado? Deus simplesmente não ficou no barulho do ar-condicionado, não. Se calou. E porque ele se calou, ele deixou de ser Deus? Mas há momentos na vida que Deus espera a sua atitude, espera para ver aquilo que você tem para apresentar, espera para ver aquilo que você tem para oferecer, espera para ver se realmente você está confiando nele. Abacuque, no seu capítulo 2, no seu verso 20, vai demonstrar que o silêncio de Deus não é um silêncio como o homem. Porque ele coloca exatamente isso. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E uma das condições interessantíssimas, Isaías vai declarar muito claro no seu capítulo 64, no seu verso 4, uma promessa de Deus para as nossas vidas, que quando Ele se cala, que quando Ele fica quieto, que quando Ele está ali, mas depois nós vamos entender aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Isaías 64, 4, uma promessa de Deus para a nossa vida. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Por quê? Porque a gente não consegue entender e a gente não consegue muitas vezes ouvir aquilo que Deus está falando para nós, aquilo que Deus está falando para a sua igreja. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando Deus se cala, é momento da gente esperar. Mas que nem eu ouvi uma palavra do senhor Mário Cortella, o esperar é do verbo esperançar. Fazer por onde? Não é cruzar os braços e não fazer a sua parte. É fazer por onde? É continuar adorando, é continuar glorificando, é continuar buscando. Se Deus não te responde, continua adorando, continua glorificando. Se você não vê resolução, continua adorando, continua glorificando, continua buscando, continua fazendo. Por quê? Porque Deus um dia vai mudar esta situação. Deus vai mudar esta situação. Deus vai mudar. Jesus estava na popa do barco, dormindo. Uma tempestade. E os discípulos todos lá atordoados. Ei, discípulos de Jesus. O mundo está agitado. Quando se pensava que as coisas iam, aí vem a tal de segunda onda, que diz que é pior do que a primeira. Não brinca não. Não brinca não. Inclusive todos os irmãos estão cientes de tudo aquilo que nós temos passado via WhatsApp, das pessoas, dos irmãos, dos pastores que estão carentes das nossas orações. Alguns já se tem o diagnóstico, outros ainda não se tem o diagnóstico. Pastor Edson, de Cidade Leonor, pastor Denis, que sentiu uma gripe e não está se sentindo muito bem, e outra irmã
Isaura, isso mesmo, Isaura, dali da igreja de Água Funda 2, tomando todos os cuidados. E aí, irmão, você é melhor que eles? Ou eles são melhores que nós para passar por isso e a gente... Aí é com Deus. Deixaram de tomar as suas precauções? Pelo que eu sei, não. Pelo que eu sei, não. E aí? No meio dessa tempestade, onde está Deus? Onde está Jesus? Ei, olha para lá. Jesus estava descansando. Não que o mestre descansa. Não vamos entrar nesses detalhes. Eu estou trazendo uma mensagem da condição de que há momento que tudo parece um caos. Mas para Deus, está na mão dele. Está na mão dele. Está na mão dele. Se ele fizer... Vai. Se ele fizer, ele inala. Então está na mão dele. Mas ele não deixa que nenhum de nós seja confundido. E ele não quer que nenhum de nós se perca. Tem até um outro louvor. Ministério de Louvor. Estou dando as dicas, tá? Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é soberano sobre a nossa vida. Agora tem uma atitude também, que é a pergunta que nós fazemos. Como Deus espera que reajamos em meio ao caos da vida? Nesse texto que nós lemos, os discípulos se desesperavam, ou se desesperaram. Eles viram que Jesus Cristo tinha poder, eles sabiam que Jesus Cristo tinha já feito tinha falado, tinha mostrado a parábola, a tal, tinha feito o paralítico de Cafarnaum, tinha feito, estava ali, sabia, mas eles se desesperavam. E no mesmo momento em que eles se desesperaram, algo importante para a nossa vida. Você já viu um negócio assim que na hora da tempestade, na hora do problema, na hora da dificuldade, qual a primeira coisa que você lembra? Deus. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Só que antes de acontecer, você orou a Deus. Só que antes de acontecer, você pediu a permissão para Deus. Só que antes dessas tempestades, e mesmo que você tenha feito isso, por que você questiona Deus? Marcos escreveu que no desespero os discípulos despertaram a Jesus e na mesma hora ele repreendeu o vento e disse ao mar para acalmar e ficar quietinho. Outras versões das escrituras vai dizer assim, na nova tradução da linguagem de hoje vai dizer assim: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Ano de recomeço. Recomeçar com arrependimento e quebrantamento. E recomeçar sabendo onde Deus está. Sabendo o que Deus faz. Sabendo o que Ele tem preparado para cada um de nós. Sabendo que Ele está sempre conosco. Que Ele está sempre ao nosso favor. Desde que você esteja com Ele. Não vai saindo fazendo um monte de presepada por aí e dizer que Deus está comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Não é bem assim não, viu? Tudo posso naquele que me fortalece, desde que aquele que te fortalece seja Jesus Cristo e você esteja com Ele. Porque hoje está assim, né? Até, não faz isso não, gente. Não põe marca no seu corpo não. Depois a gente tem outros estudos. Mas a única marca que você tem que ter é a marca do sangue de Cristo. E sangue a gente não vê, ele é eterno. Ei, tudo posso naquele que me fortalece. Vai que às vezes essa força aí não é assim não. Por quê?
porque aquele que te fortalece não é Jesus. Se for Jesus, pode ir que dá certo. Mas se não for Jesus, a gente fica. Tem muita gente que fica. Olha só, para a nossa realidade, para a nossa vida hoje, nós temos que ter uma esperança, nós temos que ter uma fé, nós temos que crer sem duvidar, sempre. Mas muitos anos das nossas vidas e muitos momentos da nossa vida, nós vemos, e deixa eu falar uma coisa que é muito claro e é muito fato. Se você tem, ou se alguém já tem, pela sua falta de conhecimento, ou alguma coisa desse tipo, procure saber e entender que aquilo que ficou para trás, como nós dissemos ontem, as coisas que ficaram para trás ficaram. Nós somos um novo homem, nova vida, nova condição, novo para a nossa vida, amém? Então, não fica aí preocupado, fica aí, opa, Deus te quer, Deus te ama. Até porque o que vai entrar no céu não vai ser isso aqui, vai ser a tua alma. Presta atenção, eu quero ler com você uma das condições que na repreensão de Jesus Cristo, ele dá uma dica, ele dá uma condição, ele dá um processo. No seu verso 40 ele vai dizer, ainda não tendes fé? Ele vai dizer, poxa, vocês viram o que está acontecendo? Vocês estão vendo que vocês estão comigo? Vocês estão vendo o que Jesus Cristo já fez? Vocês estão vendo o que Jesus Cristo faz? As suas maravilhas que são contadas, as suas maravilhas que são testemunhadas, inclusive aqui nesta igreja, os milagres de Deus acontecendo nesta igreja, neste local, com cada um de nós. E aí Deus ainda pergunta, Jesus Cristo pergunta e fala para nós, vocês ainda não têm fé? E aí eu digo para vocês, 2021, ano de recomeço, rever o princípio da fé, rever o princípio da fé, rever o princípio da fé, diga comigo, rever o meu princípio de fé, porque se nós não tivermos a nossa fé alinhada com o reino, serão 365 menos 4, dias pela frente aí, que nós vamos passar sem nada. Olha o que diz Hebreus 11, 1 e depois o verso 6. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha isso, a fé é o firme fundamento, é a rocha, é a base das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vê. Então se a gente não tiver fé, irmão, não tiver fé, não vai. Já preguei sobre isso aqui também o ano passado. Se não tiver fé, Bia, não vai. Se não tiver fé, não vai, não adianta. E a fé, ela produz... Olha o verso 6, e isso é importante para que nós tenhamos isso na nossa vida. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Sem fé, não, é impossível agradar a Deus. Todos os grandes heróis da Bíblia, todos os grandes homens, todas as grandes mulheres, todas as passagens, todos os milagres que aconteceram, foi porque aqueles que receberam tiveram fé. Se não me falha a memória, o centurião que tinha um servo que estava mal, e ele disse, Senhor, não sou digno que entre na minha casa, basta apenas uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus Cristo diz, nem mesmo em Israel, ele estava dizendo com o povo, eu vi tanta fé. Às vezes o mundo lá fora tem mais fé do que o cristão. Nós precisamos entender essa fé, nós precisamos ter essa fé no nosso coração, na nossa vida. Porque sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Não dá para recomeçar sem ter fé. Não dá para recomeçar sem agradar a Deus.
precisamos agradar a Deus. Quem concorda com isso, diz um amém. Você, eu, precisamos ter fé. Diz para o teu irmão aí, você tem que ter fé. Você precisa ter fé. Aleluia. Agora a fé, ela produz a esperança. Olha o que diz em Romanos, no seu capítulo 5, no seu verso 3 ao 5. É um tema muito gostoso de se falar, porque a gente começa falando onde está Deus, mas a gente precisa ter fé para saber que Deus está lá. Porque se a gente não tiver, olha lá. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Pode pôr o 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Pode pôr o 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa esperança nós precisamos ter. Por quê? Porque nós temos a fé, e ela produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. Tudo é um ciclo, tudo é uma condição, tudo é um processo. Quem tem propósito aqui? Mas para chegar no propósito, você precisa respeitar o processo. E esse é o processo. Este é o processo. Olha o que Tiago, no seu capítulo 1, no seu verso de 5 a 8, vai dizer sobre essa condição de fé, esperança, de estarmos alinhados com a visão do reino. Estarmos alinhados com a visão do reino. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, e a esperança não dá para ter sem que você tenha uma sabedoria para ter a esperança, não dá para ter uma esperança sem ter a sabedoria, e a fé sem ter uma sabedoria, que a todos, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com... Não dá para você pedir sabedoria sem pedir com fé. Não duvidando. Então nós não podemos duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Fica aí. Tem tanta gente, tem tanto cristão, crente, cristão não, crente, acredita, aí o negócio começa a dar mal, começa a dar ruim, né, que nem é a moda agora, deu ruim, volta para trás. Aí, tanta fé, gostoso, vamos que, semelhante à onda do mar. Vai, quando vê, volta. Vai, quando vê, volta. É isso que Deus está dizendo para a nossa vida. Vamos alinhar a nossa fé com os céus. Vamos alinhar a nossa fé com aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Para quê? Para que nós não fiquemos um crente sanfona. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um crente montanha-russa. Glória a Deus, aleluia. Tá tudo ruim. Glória a Deus, aleluia. Tá tudo ruim. Para com isso. Para com isso. Dá para andar na crista da onda? Crista da onda é o máximo da onda. Quando ela forma ali, sabe quando ela forma aquela crista da onda? Onde o surfista mais gosta de surfar. Que ali ele faz altas manobras. Ele anda direto ali? Não, por quê? Porque ela cai, uma hora cai, irmão. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Mas uma hora você está embaixo com Cristo, outra hora você está em cima com Cristo. Essas são as experiências da vida. Então precisamos entender isso. Pode pôr o verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, caso não faça isso. Olha o verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, o homem do mundo, o homem que não tem essa experiência, a pessoa, o cidadão, aquele que diz que é, mas não é, não tem essa experiência, ele não recebe nada. Não recebe, irmão, não recebe. Então por isso que nós temos que entender que o medo é irmão gêmeo da dúvida. E esta, por sua vez, é a genitora, é aquela que gera a incredulidade. Deus quer que entendamos que o medo na hora da provação ou da tribulação deve ser retirado da nossa vida. Deve ser extinto da nossa vida. Confiar em Deus
nas horas difíceis da vida, é o maior desafio do verdadeiro cristão. Como eu disse, o mundo muitas vezes, muitas pessoas do mundo têm mais fé que muitos crentes. Porque cristão não tem medo, cristão não perde a fé, cristão não duvida. E o terceiro tópico que eu quero falar, não menos importante para as nossas vidas. No caos, temos a oportunidade de conhecer Deus um pouco mais. Já percebeu isso? Como eu disse ontem, nunca se ouviu tanto no ano de 2020 a palavra Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós. Se não for Deus, meu Deus, tudo. Por quê? Porque não tem por onde escapar, né, irmão? Não tem para onde fugir. É Deus. Se eu for nas mais altas montanhas, ali tu estás. Se eu descer ao abismo, diz o salmista, nas profundezas, ali tu estarás. E onde me fugirá da tua presença? Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Por isso, diante da poderosa reação do Senhor Jesus Cristo, que fez a fúria dos elementos, os ventos e as ondas cessarem, os discípulos entenderam a vontade de Jesus Cristo e souberam que Ele realmente tinha todo o poder. Porque eles falaram assim, quem é este? No seu verso 4 do 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já tinham visto Jesus fazer algumas obras espirituais, mas eles não tinham visto Jesus Cristo mexer com os elementos da natureza. E Jesus Cristo mexeu. Mar, aquieta-te, cala-te. Vento, cesse. E no mesmo momento o mar parou e o vento cessou. E os discípulos, imagina. Então quem é este? Este é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, que a qualquer momento e a qualquer instante e as condições, tudo passa, no momento dele tudo passa. E eu vou dizer para você, a vacina é um dos reagentes? É, mas se Deus quiser, não precisa nem de vacina, não precisa de vacina. Não estou falando que não é para você se vacinar, hein? Já entrei nessa daí, irmão, porque senão vai falar que o pastor está dizendo, eu não estou falando nada. Se tivesse amanhã, eu era o primeiro aí. Ok? Eu era o primeiro aí. Por quê? Porque Deus disse que a ciência se multiplicaria e a ciência está se multiplicando. Então, vamos fazer o que tem que fazer. Amém? Mas se Deus quisesse, Ele fazia assim, ó. Na mesma hora. Você quer ver uma coisa? Como o Brasil é um país abençoado, como o Brasil é uma... Não tinha uma nuvem de gafanhoto aí do ladinho? Hã? E por que ela não entrou no Brasil? Por que ela não veio para o Brasil? Não, porque a situação climática... Nós estamos do lado da Argentina, Uruguai está ali, a Argentina está ali do lado também, está tudo ali. Porque Deus fez assim, ó, daqui vocês não passam. Acabou. Não teve acordo. Então, na hora da tempestade, na hora da tribulação, o espanto, o temor, as condições que aconteceram, os discípulos entenderam que Ele era Deus. Ele era Jesus Cristo, que tinha todo o poder nos céus e agora na terra. Ele tem todo o poder nos céus e agora na terra. Veja só. Aqueles momentos que eles passaram, o espanto deles se deu porque aquela tempestade era uma tempestade anormal para a situação de que eles estavam vivendo, porque eles não
Não, estudando e vendo, eles não iriam pegar o barco sabendo que logo ali na frente teria uma tempestade. Eles não iam fazer isso. E pelas condições climáticas, eles sabiam que eles podiam ir para dentro do mar com Jesus Cristo. Mas tudo mudou. A situação mudou hoje falando. Todas as coisas mudaram. Todas as coisas estão acontecendo de uma forma diferente. E o que está acontecendo no mundo? As pessoas têm que mudar. As coisas têm que mudar. As condições têm que mudar. Para quê? Para que possamos sair dessa como eles saíram. Eles saíram melhores ainda do que quando entraram. Eles saíram abençoadíssimos e entenderam que Jesus era Senhor sobre todas as coisas. O temor a Deus é diferente. O temor a Deus é diferente do medo. Eu sempre falei isso com todos que me perguntavam: você não tem medo do seu pai, não? Eu nunca tive medo do meu pai. Temor, e quem teme obedece. Quem tem medo, o medo gera sérias outras coisas. Temor? Não, eu obedecia meu pai, eu temia ele, temia na condição de reverenciá-lo como pai. E nós reverenciamos a Deus, não porque nós temos medo, mas porque nós temos o temor na adoração, o temor na condição de ser Deus sobre as nossas vidas. Coisas que o mundo não tem, as pessoas do mundo não têm. As pessoas do mundo nem sequer, muitos deles nem sequer entendem e acreditam que Deus existe. Olha isso, que Deus existe, mas Deus existe e Ele está aqui, Ele está aí, Ele está no seu trono reinando. Uma das coisas mais valorosas que nós podemos entender da obra criadora de Deus é a parte que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo fez, e de que todas as coisas estão perante Ele e que Ele é Deus sobre todas essas coisas. Mais tarde o próprio João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Deste modo, as tempestades da vida não fogem ao controle soberano de Deus. E quando Ele permite algo ou situação sobre a qual não temos controle, entenda, sobre a qual não temos controle, como ocorreu com Jó. Jó tinha controle? Não tinha controle. É porque deseja nos ensinar uma nova lição, ou revelar-se a nós de maneira diferente. Algo Deus quis, Deus quer, e Deus está tratando com cada um de nós, com cada um do seu povo, com cada um da sua igreja. Por quê? Porque tudo o que Ele faz é perfeito. Não há nada que seja feita ou feito por Deus que não seja perfeito. Vou terminar colocando para vocês Provérbios 10, 25. Provérbios 10, 25. Olha que interessante. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. O justo tem o seu alicerce duradouro. O justo tem o seu alicerce na palavra de Deus. O justo tem o seu alicerce com Deus. O ímpio, assim como a tempestade, ele vai passando. Mas aquele que está com Deus permanece firme. Permanece firme, permanece firme para sempre. Isso que nós estamos falando aqui, e entenda porque eu citei Jó. O que Jó fez de errado? Segundo nos diz as Escrituras Sagradas, que ele era um homem reto, sincero
temente a Deus. O que ele fez de errado? Todas as coisas que aconteceram com Jó foi para mostrar que ele ainda declarou: nu eu vim, ou nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei, para os céus tornarei. Então ele não trouxe nada, ele também não vai levar nada, tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não deixava de bendizer o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda que estejamos sujeitos a enfrentar lutas de todo tipo, mas isso não quer dizer que Deus estará alheio ou que não irá nos socorrer quando clamarmos. Deus, Isaías diz muito claro que os seus ouvidos não estão tampados para que não nos possa ouvir, e as suas mãos não estão mirradas, fechadas, para que não possa nos ajudar. Mas quando nós clamarmos a Ele, quando nós falarmos com Ele, então, fechando este tema que no momento do caos, onde Deus está? Eu diria que Deus está no controle de tudo. Deus está acima de todas as coisas. Deus está no seu santo monte. Deus está no seu trono. Deus está em meio aos querubins. E Deus está aqui. Deus está conosco. Deus está com as nossas famílias. Deus está com as nossas igrejas. Deus está com cada um de nós. Mas nós também precisamos estar onde Deus está. Nós precisamos estar onde Deus está, e nós precisamos clamar, nós precisamos pedir a Deus, como nós fizemos ontem. Pedimos a Deus para que nós possamos, Ele nos perdoe, e nós pedimos a Ele um arrependimento e um quebrantamento. Nesta hora também, nós precisamos pedir a Deus, para que Deus dê em nossas vidas, para que Deus acrescente em nós, e que nós possamos ter mais fé, para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos confiar que em Deus nós podemos todas as coisas, e tudo isso vai passar. E o ano de 2021 será um ano de recomeço, mas um recomeço forte. Um recomeço forte, não voltarmos ao que fazíamos antes, não, porque para fazer o que fazíamos antes, não acontecia o que aconteceu, mas Deus nos quer mais perto dEle, Deus nos quer mais perto, mais temente, com mais fé, sem duvidar e acreditar que o que há de vir virá. Aleluias, glória seja dado ao Senhor Jesus, aleluias, que nós possamos entender que Deus sempre está conosco, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, nos momentos em que estamos passando, Deus está conosco. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, neste momento, nós acabamos de orar para o mês de fevereiro. Deus, nós ontem abençoamos o mês de janeiro, e agora estamos abençoando o mês de fevereiro. Deus, que fevereiro possa estar nas tuas mãos, que possa ser um mês de bênção, que possa ser um mês de conquista, que possa ser um mês de vitória, que possa ser um mês onde possamos contemplar as tuas bênçãos em nossas vidas. Deus, nesta hora, diga comigo: Deus, nesta hora, fechamos o mês de fevereiro com chave de ouro, com chave de ouro. Estamos nas tuas mãos e sabemos que o Senhor está conosco, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos nós possamos dizer bem alto: amém. Uma salva de palmas, queridos. Deus abençoe. Amanhã...